Olá, meu irmão e minha irmã. O evangelho deste dia enche o nosso coração de alegria. Sabe por quê? Porque podemos descobrir, através do que Jesus nos fala, que Ele confia em nós. Ele não só confia em nós, mas Ele confia a nós tudo o que Ele é, o que Ele tem e o que nós precisamos para vivermos de fato como filhos e filhas de Deus. Neste evangelho, Jesus conta a história de um homem muito ilustre que vai para um país distante e lá ele vai ser investido de realeza. Depois ele regressa. E neste intervalo, ele deixará com os seus servos certa quantia e disse que ao regressar vai querer receber o lucro de cada um daquilo que ele entregou. O que isso quer dizer para nós? Olha, este foi o último ensinamento que Jesus deu aos seus discípulos e apóstolos antes de entrar em Jerusalém. E em Jerusalém foi aquele momento em que chega ao ápice da sua missão. O que acontece quando ele retorna? Que ele vai perguntar àqueles servos sobre o que ele confiou a eles. Ele tem respostas positivas e uma resposta que o irrita. A resposta positiva é daquele que recebeu 10 moedas e que ele lucrou mais 10 moedas. O outro servo que recebeu 5 moedas lucrou mais 5 moedas. Mas teve um que disse que enterrou o dinheiro, que não trabalhou com aquilo que lhe foi confiado. Veja bem, Deus nos dá tudo. Primeiramente, Ele nos dá a vida, depois Ele nos dá a dignidade de sermos seus filhos, porque a maior dignidade nossa é sermos filhos de Deus. Esse é o maior título que nós temos. Ele nos dá o perdão quando nós pecamos. Ele nos dá dons, capacidades para exercermos uma profissão. Ele nos dá a salvação. Ele nos dá a sua palavra para nos orientar, para nos educar. Ele nos dá o seu próprio corpo e sangue na Eucaristia para nos alimentar. E Ele nos dá o seu Espírito. E tudo que Ele nos confia, Ele quer receber um retorno. Mas por que Ele quer receber um retorno? Porque Ele nos quer com Ele. Ele não quer perder a nenhum de nós. Tudo aquilo que Ele nos confia é por amor a nós, é por zelo. Ele está dando a nós o que nós precisamos para que não saiamos de perto dele, não o esqueçamos. E dentre os dons que ele nos dá, está a fonte de todos os dons, que é o seu Espírito Santo. Deixa eu te dizer, nenhum de nós pode
viver segundo a vontade de Deus, de modo a agradar a Deus, se não se deixar conduzir pelo seu Espírito Santo. Ele nos deu o seu Espírito, Ele nos confiou o seu Espírito para que nós lucremos com a presença dEle. Quantos de nós ignora a presença do Espírito Santo? Quantos de nós até sabe que tem o Espírito Santo em si, mas não tem nenhuma relação, não conversa com o Espírito Santo, não o coloca na sua vida diária, diante de tudo aquilo que for fazer? Aí está o segredo. Se nós conversarmos com o Espírito Santo, a quem o Senhor se referiu como o Paráclito, o advogado, aquele que nos defenderá, aquele que nos ensinará todas as coisas. Pois é este Espírito Santo que habita em mim, que habita em você, que nós recebemos pelo sacramento do batismo. É este Espírito que vai nos capacitar, que vai nos dar a graça de agradar a Deus. Por isso que, quando Ele nos perguntar o que foi que você fez com o que eu confiei a você, o que foi que você fez com a sua vida, com a sua existência, nenhum de nós pode dizer: o Senhor não me deu condições para fazer sua vontade. O Senhor não me deu condições para evitar o mal. O Senhor não me deu condições para ser forte. Nenhum de nós poderá dizer isso, porque Ele confiou a nós o seu Espírito, porque Ele tem dado a nós tudo o que nós precisamos para vivermos de fato a nossa filiação divina. Vamos hoje conversar com o Espírito Santo e pedir que Ele se mova em nós, que Ele nos ensine, porque Jesus disse que Ele nos ensinará todas as coisas, que Ele nos conduza, que Ele nos capacite, que Ele nos fortaleça. Vamos conversar com o Espírito Santo e então nós não decepcionaremos o nosso Senhor. Vinde, Espírito Santo.